Valendo. Fala pessoal, estamos aqui hoje, mais uma vez, nosso segundo episódio, com o nosso convidado Tele Júnior. A gente já vai passar a palavra para ele, mas antes de tudo a gente vai começar a falar sobre o tema política na igreja. É um tema que a política hoje está em alta. Ano eleitoral, ano de política, todo mundo hoje numa roda está falando de política, seja em igreja, seja em bar, seja em qualquer lugar. Hoje o assunto está em pauta, é política. Tem gente que sabe muito, tem gente que sabe pouco, tem gente que não sabe nada. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre política dentro da igreja. Então fica com a gente, mas antes já comece aí. Se inscreva no canal, clica no gostei para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Estou aqui com o Vitor Mendes. E nosso convidado, Tele Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra estar te recebendo aqui. Honra é minha. Fico muito agradecido de poder estar aqui com essa mesa seleta, né? E com certeza os nossos ouvintes, telespectadores, né? O pessoal da Câmara pegava muito meu pé, que eu sempre falava assim, telespectadores, né? Então tá aí mais uma vez matando a saudade. Tirar uma dúvida com o senhor. Pastor, como que nós devemos chamar? Pastor Tele Júnior, Tele Júnior? Olha, vamos simplificar, né? O Teles, o meu primeiro nome é Raimundo. Então eu recebi o Teles justamente foi numa entrevista de rádio. Primeira entrevista, eu formei em nutrição, graduei em nutrição e fui para a Rádio Imprensa, num programa A Bíblia em Ação, liderada pelo saudoso amigo Adiel Batista. Ele é irmão da pastora Elilde Batista, esposo do pastor Bertier. E lá ele pegou o meu nome e colocou assim, não vou te chamar de Raimundo, não. Raimundo é seu pai. Parece que eu estou conversando com seu pai aqui. Eu quero... E Júnior parece que é aquele menininho. Então eu não vou te chamar de Júnior, não. Aí escreve seu nome aqui. Depois dos comerciais eu vou já anunciar você. Mas eu não quero anunciar nem como Raimundo, nem como Júnior. E aí eu escrevi o nome completo, né, para ele. Aí ele falou, não, acho que o Teles vai soar melhor. Ah, estou aqui com o nutricionista Tele Júnior. Né? Então o Teles veio daí. E foi recente, eu estava recém-formado. Naquela semana eu ia fazer os cartãozinhos para o consultório. Uhum. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou levar esse Teles para minha vida profissional. E aí eu comecei. É o Teles, consultório, e aí pegou. E quando veio a política na minha vida, o Teles já estava formado. Mas hoje, quando eu encontro o pessoal que estudou comigo, que formou lá atrás também, na infância, né, ensino médio e tal, tudo é Raimundo, né? Raimundinho. É o Raimundinho. Legal, não sabia disso não. Assim, eu sabia do seu primeiro nome. Só no podcast mesmo, pra gente abrir essas coisas, curiosidades, né? Que aí tem tempo, né, pra isso, né? Conta um pouquinho você já começou aí falando um pouquinho da sua história. A gente já tinha visto que o senhor é formado em nutrição. E como que começou isso? Foi essa entrada para a vida social, vamos dizer? Olha, eu fiz toda a minha vida foi nas escolas públicas, meu ensino, né? Tanto a infantil, ensino médio, e sempre toda essa questão. Lá na quinta série, eu dei muito trabalho. Quando eu era criança, eu costumo brincar que era eu que entrava no diabo, irmão. Eu deixava Satanás endiabrado. Pastor, então quando eu fosse pro inferno, o diabo devolve, que esse aí dá trabalho demais, esse eu não quero, não. Devolução. Né? Então, assim, eu era muito atentado. Até que um dia, sempre minha mãe que era chamada para ir para a escola. E na escola, advertência, fui suspenso, mas era engraçado. Eu era daquela criança muito hiperativa, né? Aqueles sinais de hiperatividade e tal. Mas chegava às provas de matemática, eu era muito bom. Sempre fui muito bom de conta, matemática, essas coisas. E sempre passava, ficava de recuperação. Mas as bagunças levavam minha mãe a ser chamada aí na escola. Até que um dia, meu pai viajava, vendia, né? Meu pai chegou aqui, foi como mascate, vendendo de porta em porta, junto com a minha mãe também. Chegou um momento que a gente cresceu, minha mãe foi cuidar dos filhos e aí meu pai ficou mais viajando. E nisso, um dia minha mãe falou, eu não vou mais, Júnior, lá na escola,
próxima vez que as professoras chamarem, eu vou falar pro seu pai ir. Aí a conversa com o pai já era mais séria. Fica sério, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou por aquela, né? A conversa com o pai, já corre na sala, pega a almofada, coloca dentro da bermuda, que vai entrar no... É mais bravo. Não tinha aquele negócio de lei de chinela, lei da palmada. Ixi, isso aí não. Aquela época mesmo era no cinto mesmo. Então, a conversa com meu pai já era mais séria. E aí meu pai foi na escola. Aí eu pensei assim, agora, né, vou levar umas correadas aqui na frente das professoras e aí a vergonha vai ser total. Naquele dia, a coordenadora mandou chamar as professoras todas para cada um dar um relato da baguncinha que o Raimundinho fazia, né? Aí quando fez essa reunião de classe, né, que todas as professoras estavam lá, e eu ia falar, a professora falava uma coisa, eu ia falar, meu pai falava assim, não, aqui você só vai escutar. Aí beleza, fiquei escutando, quando todas falaram, agora vamos ouvir o aluno, né? Aí meu pai falou, não, ele não tem o que falar, ele só tem que fazer é pedir perdão para cada uma delas. Rapaz, pensa numa conversão escolar. Todo mundo saiu convertido ali pelo perdão. Que eu saí pedindo perdão para todo mundo. As professoras tudo choraram naquele dia. Não, mas você é um bom aluno, você tem boas notas, você não sei o quê. É só você fazer menos bagunça, não sei o quê. Mas naquele dia eu coloquei no meu coração. Nunca mais meus pais precisarão de vir na escola por minha causa. Então aquilo foi na 5ª série, eu lembro até hoje. Aquilo foi um marco para mim. Eu falei, eu já sou bom de notas, então vou ser um bom aluno de disciplina. Na 4ª série. Então, a partir desse momento, eu passei a ter um pouco assim, de mais disciplina, os professores observar, e aí veio na 5ª série representante de sala. Então, sabe aquele cara que da galera passou a ser o chato, porque era o queridinho do professor? Né? Saulo virando Paulo aí. Ó, Saulo transformando em Paulo aí. Eu lembro, na 6ª série, tinha um caderninho que me deram, para mim, tinha o nome de cada aluno, né, dos colegas, aí eu passava na carteira, fez tarefa? Mais. Não fez? Menos. Isso me rendia cada briga, né? Eu lembro um dia, a gente estava ali no Virgínio Santilo, né, que eu estudei. Então, assim, a gente ali no colégio, no Virgínio Santilo, aí tinha dois meninos, gêmeos, irmãos. Aí eles, eu vou te pegar depois da escola. E eu sempre estudei no mesmo turno da minha irmã mais nova. E quem buscava a gente era o meu irmão mais velho. Aí a gente terminou a aula e eu fiquei no portão junto com a minha irmã, assim, e os meninos, assim, só querendo que eu saísse um pouco mais da calçada, que eu acho que eles iam me pegar lá fora. Aí eu fiquei assim, aí quando meu irmão apontou lá na esquina, eu falei, que ali, lá vem meu irmão. Por quê? Porque isso me gerava certos constrangimentos com os colegas. Então, eu não gostava muito dessa parte, que era o representante de sala. Eu gostava mais daquela que tinha que falar em nome da classe como uma professora, de mudar a data da prova, de mudar a data, o horário da aula, essas coisas, né? E eu comecei a desenvolver essas questões. Então, fui representante na 6ª, na 7ª, na 8ª, no 1º ano. E aí, o 2º e o 3º, eu foquei mais no estudo do vestibular, 16 anos. Passei no vestibular da UFG para nutrição e fui representante de sala. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Caramba! Né? Então, chegou lá, quando eu passei no vestibular. Detalhe, o curso de nutrição, hoje, 31 de agosto, não sei se é essa data que vai subir. Então vai subir, né, semana que vem. Mas é o dia do nutricionista. E um dado engraçado, 95% dos profissionais nutricionistas são do sexo feminino. Verdade. Sim, então, quando eu passei, a turma nossa eram 40 alunos. De 40 alunos, era eu só de homem. Bendito 39 mulheres. Caramba! Então, eu passei 5 anos ouvindo isso. Bendito fruto. Graças a Deus que veio o Henrique. Ele veio de Cabo Verde. Naquela época, as universidades federais estavam recebendo do Brasil intercâmbios de outros países, e ele veio e foi meu colega os 5 anos. Então éramos nós dois os alunos. Mas quando na primeira semana da aula foi escolhido o representante de sala. Aí quem foi?
Eu também. Então, eu estou contando essa história para chegar no momento de... Chegou na faculdade, que eu já fui escolher representante de sala, eu fui achado pelo povo do movimento estudantil. Então, aí, já no primeiro ano, eu já concorri ao centro acadêmico, já tive contato com o pessoal que lutava pela não privatização. Naquela época, era o FHC, que queria privatizar as universidades públicas. E aí eu passei a ser um defensor, desde aí, do sistema público educacional. Eu já tinha tido toda uma história de ensino nas escolas públicas. Estava ali cursando numa faculdade pública. E um governo vem e diz que, a partir do momento, vai ter que pagar. Então, a gente sabia que isso ia tirar muitos jovens, né? A realidade nossa já era muito pesada. A gente, às vezes, tinha que fazer bico para poder fazer as xerox que deixava ali o professor nas pastas. Então, a exclusão ia ser muito forte. Ou eles tinham que pregar uma forma de financiamento público em massa, ou então trazer mais universidades da forma gratuita. Então, essa já foi o meu posicionamento desde aí. Então, foi aí que eu comecei a ter contato com a política partidária, né, da política ideológica, de uma causa estudantil. Eu comecei a conhecer o sistema de filiações de partido, sistema político, e aí dentro da nutrição dos 5 anos integral, nós temos uma matéria que é a saúde pública. Aí tem o estágio de saúde pública. Então, eu gostei de conhecer o SUS, Sistema Único de Saúde, e assim foi por diante. Então, fiz estágio na PAI, fiz estágio nas creches, participei de muitos programas de pesquisa, a anemia, essas questões. Teve um estudo de anemia que a gente foi contemplado pelo CNPq, que é o de pesquisa, né, o Conselho Nacional de Projetos de Pesquisa. De projetos de pesquisa. Então, eu sei que foi o único do Centro-Oeste. Nesse aí, a gente visitou mais de 50 creches em Goiânia, testando alimentos numa criança, se abaixava ou não aquele alimento, a anemia nessas crianças. E depois fazia os testes. Então, isso foi me apaixonando também, foi levando minha paixão por questões da pesquisa nas universidades. Mas nisso aí, a minha paixão pela política foi nessa situação de representação, que me levou a ter o contato com o movimento estudantil, que me levou até a política partidária. E aí eu comecei a ter também o contato com as coordenações políticas. Então, de 2 em 2 anos, sempre a gente estava envolvido pela causa de alguma situação nessa questão, trabalhando com algum político, fortalecendo alguma bandeira. No meio, né? Sempre no meio. Entendi. O senhor foi vereador aqui na cidade de Anápolis, foi em 2017 a 2020? Isso. Isso, né? E como é que foi nessa época, por exemplo, concorrer um cargo público, a eleição, por exemplo? Veio um apoio agora já começando a adentrar no nosso tema, foi uma questão sua, veio da força também da igreja, porque a gente falou da sua questão social, certo? Nesse mundo político. E sobre a questão da igreja, lá atrás eu vi que sou evangelista, depois se tornou pastor, então acaba que a igreja também ela tem uma certa relevância. Como é que foi essa questão da igreja também? Vamos estar colocando aqui. A minha vida nessa questões políticas, ela veio, a raiz dela foi justamente essa, a do movimento estudantil e as questões sociais. Então eu tive contato com a política mesmo, foi dentro de necessidades sociais. Entendi. Então foi a ameaça do fechamento do restaurante da universidade, a ameaça de pagar as parcelas a partir do próximo semestre, todas aquelas questões que o governo podia ameaçar. Isso foi trazendo as pesquisas, a gente poder pesquisar a fundo todo esse sistema. Então, a minha situação política ela veio mais enraizada com esse paralelo. Certo. E então, quando
eu comecei a ver que tinha outras necessidades. Já foi um certo momento, eu não pensava em candidatura. Então eu sempre pensei assim, ok, formei, já fui atuei na nutrição esportiva, fui nutricionista, deixar os outros mais bombados, né? Suplementações. Então, eu fiz dieta, saí de academia às vezes 1h da manhã. Nossa, passa dieta aí. Aí, ó. Felipe é mamado. Eu fiz a nutrição esportiva, fiz a nutrição clínica, fui nutricionista na Santa Casa. Então, assim, essa parte profissional, eu atuei com bastante profundidade também nela. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é a merenda escolar, eu atuei em quase 6 municípios, incluindo de Anápolis, a Prefeitura de Anápolis. Nessas situações, a gente começou também a desenvolver. Eu sempre fui muito ativo na igreja. Então, eu sempre desenvolvi meu lado profissional, mas nunca abandonei esse lado espiritual. Então, é um outro lado da história que tem uma origem também. O meu pai foi vice-pastor de igreja há 11 anos. Então, nunca deixou a gente faltar uma escola dominical. Entendi. Então, foi aquela coisa, ensina o teu filho no caminho. Deve andar, né? Nunca mais tiver. Domingo de manhã não tinha como faltar. Eu lembro, em 94, Ayrton Senna, a tragédia do Ayrton Senna, eu fiquei sabendo depois da escola dominical. Então, assim, porque um detalhe, a gente é da Assembleia de Deus. Eu fui ter televisão em casa com 19 anos de idade. Então, a gente é daquele assembleano ainda um pouco tradicional. Certo. Essa foi a minha origem. Hoje não, hoje já há muitos conhecimentos abertos, já mudou muito, mas aquela época em que a televisão é do diabo, irmão, o aparelho, né, da televisão, todas aquelas outras questões ainda doutrinárias. Né? Então, a gente é um pouco nessa origem. E nesse tratamento das questões da igreja, eu sempre fui na parte da adolescência, eu fui para a área da música. Então, eu fui ali na minha iniciação musical com a parte de bateria, na banda ali o tarol, o bumbo, o prato. Tem gente que até hoje, eu tenho uma foto, eu com 8 anos de idade, um desfile que no Congresso de Juventude, o MADA, sempre a gente fazia no último dia, a banda de música, os trabalhadores do Congresso entravam e desfilavam. E eu tocava o bumbo. Só que quando procurava quem estava tocando o bumbo, eu era menor porque o bumbo escondia o senhor. Cadê o tocador de bumbo? Ele estava tocando sozinho. Lá. Eu lembro que tinha o irmão Geraldo, que ele era da tumba, e ele ficava numa dó, falava assim, gente, esse menino não vai dar conta de carregar esse bumbo. E eu, como desafio, eu queria carregar o bumbo todo naquele desfile. Então, eu sempre fui nessa interação da música e nunca fui muito de falar. Nunca fui muito de falar. Uma outra curiosidade, né, só aqui para vocês, né, e para os nossos telespectadores, eu fui falar aos 5 anos de idade. Sério? Aos 5 anos, minha mãe pensava que eu era mudo. Eu fui andar com 5, pastor, porque era tão feio que ninguém queria me carregar. Aí... Mas não mudou muita coisa não, Vitor? Então eu chegava, até que o médico falou para minha mãe assim, não, ele fala. É só você forçar ele falar. Estimula. Aí, quando eu chegava na geladeira assim, aí minha mãe falou, enquanto ele não falar água, você não abre e dá água para ele. Aí é assim que eu comecei. Então foi com 5 anos, um pouco mais preguiçoso. Aí não parou mais, pastor. Rapaz, pensa. Hoje fala igual o homem da cobra. Hoje fala. Hoje fala e muito, né? Mas assim, então, aí veio essa parte da música e isso me levou à liderança de juventude. Né? Acaba que na igreja é assim, a criança que vai crescendo, adolescente, etapas da igreja. E aí vai... Então eu comecei ali o 6º, o 5º, o 4º, o 3º, e foi indo nisso. E depois a gente desenvolveu com 19 anos de idade, e aí antes de colocar a igreja
junto da política e a minha ida, tem esse detalhe que é a minha chamada da vocação de ministrar. Então, com 19 anos de idade, a gente já fazia parte da coordenação. A mocidade era muito animada na questão de evangelismo, porque naquela época a gente corria mesmo. Ia para a rua, né? Hoje pra rua você mesmo. tem evangelismo mais online, Sim, né? isso. Outras estratégias. Digital as coisas. Mas naquela época era muito no olho no olho. Tete a tete. Então teve um episódio que a mocidade da igreja, na época a Raquel, filha do pastor Bertino, ela colocou todos os jovens para evangelizar depois do culto, lá na praça. Então a gente chegou lá na praça Abadia Daia. Aquela praça Abadia Daia que tem as pedras, as Tinha fontes, as cachoeiras antigamente. as cachoeiras. E ali ficavam muitos jovens, às vezes fumando e tal. E a gente foi ali, fez a roda e começou a cantar. Só que o segundo carro que estava trazendo a pessoa que ia dar a palavra da Bíblia mesmo, né, que ia fazer a mensagem, vamos assim dizer, o carro não chegou. Aí ficou ali só tinha as irmãs e mais alguns outros, mas a Raquel virou para mim e falou assim: olha, prepara uma palavra aí. Vai que é sua. Aí eu falei: o quê? Eu só toco. Eu só toco. Eu não sou de falar, nunca falei nada. Ela falou: não, prepara um versículo, alguma coisa aí. Então, naquele dia, eu fui forçado, né, praticamente assim, que não teve escolha. Então, eu tive que pegar a Bíblia, escolher alguma coisa. Mas quando eu vi, depois de uns 10 minutos, eu estava em cima do banquinho para tomar uma posição, do banquinho da praça. Literalmente, irmão, um pentecostal vivo ali, ó. E fui pregando mesmo, uma entonação, eu acho que com uns 15 minutos. Aí só foi o jovem descendo da gruta, assim, chorando, porque o jovem saiu para evangelizar. E aí eles começaram a descer. Naquela noite, Deus salvou 7 almas. Amém. 7 jovens aceitaram Jesus. Aí, meu irmão, pegou. Aí depois do culto de terça, depois do culto de domingo, aí foi uma onda mesmo de evangelizar. Aí foi para a Praça Bom Jesus, para a Praça do Ancião, onde tinha praça. Era 3 da manhã, nós estava abraçado com o mendigo no meio de praça naquela onda. E eu nunca mais deixei de pegar a Bíblia e expressar alguma coisa em relação a ela. Então foi aí que começou, aos 19 anos, essa chamada. Isso me levou a inspirações nesse país. Eu já gostava muito de ouvir mensagens. Sempre que tinha o congresso, a parte do louvor, eu gostava. Tinha a Cassiane, Laurete, eu gostava demais de ouvir. Só que não me prendia. Mas quando era a parte da mensagem, aí eu parava. Então era Samuel Bezerra, eu estava ali parado. Era o Marco Feliciano. Então aí eu comecei. Então o Marco Feliciano, uma vez eu trouxe ele em 2009, nós criamos aqui, aí tem toda uma história, porque dentro dessa ação na faculdade, eu também tive uma ação evangelizadora. Então a gente passou a participar ali de grupos evangelísticos, os famosos da ABU, Associação Bíblica Universitária. Tá? Então aqueles núcleos, junto com a galera da Videira, ali em Goiânia, então era muito ativo forte, isso. Eu lembro até hoje o Afonso, da medicina, Luim, aqueles meninos, tudo, a gente começava ali a reunião com 3, com 4, terminava, irmão, com 50, 70. Então, nisso aí, começou a ter a gente criou aqui em Anápolis o Conselho dos Jovens Evangélicos de Anápolis, CJEA. Conselho dos Jovens Evangélicos, é aquilo que eu pensei. Tem o CPA, Conselho de Pastores de Anápolis. E a gente precisa de um conselho de jovens. E veio da cabeça. E aí a gente reuniu alguns jovens, pegou gente de vários ministérios, sem placa denominacional. Ótimo. Então a galera da Batista, da Presbiteriana, tinha gente da Igreja Esconderijo do Altíssimo, hoje é a Igreja Altíssimo, Assembleia. E aí formou esse grupo. E o pessoal muito animado. Então a gente ia ao orfanato, fazia dia das crianças, o lanche para as crianças, doações de brinquedos, aquelas coisas sociais. A força jovem mesmo trabalhando. E a gente promoveu um congresso. O congresso Reage Anápolis. Foram 2 dias e a gente trouxe o pastor
Marco Feliciano. E a partir daí, eu criei uma amizade com o Feliciano em termos de trazer ele em outras igrejas também. Tipo aquele cara que fazia empresário. Só que o empresário ganha comissão, né? Sim. Eu não ganhava nada, eu só queria mesmo estar era perto e passando ali um dia com o Feliciano. Então a gente trouxe ele em outras igrejas em Goiânia. E numa dessas igrejas a gente trouxe aqui em Anápolis, e já evoluindo um pouco, em 2010, aconteceu, em 2009, aconteceu o convite. Ele filiou ao PSC e foi candidato pela primeira vez em São Paulo. Então, até tinha um jovem nesse Conselho dos Jovens Evangelho de Anápolis, que era o Roberto Marinho. Tocava teclado, ele ajudou muito a organizar esse conselho. E o Feliciano levou ele. E ele está como assessor do Feliciano até hoje, o Roberto Marinho. Então foi aqui em Anápolis que o Roberto conheceu o Marco nesse evento, o Reage Anápolis em 2009, que o conselho promoveu. E em dezembro o Marco levou ele. E em 2010 ele participou de 50 cruzadas com o Feliciano, e o Feliciano ganhou a primeira eleição para deputado federal em São Paulo. Só que nesse conhecimento ele falou: Teles, você é jovem, se prepara, porque vai vir um movimento político no Brasil e você vai ser um braço aqui em Goiás. Aquilo eu falei, eu nunca dei valor naquilo, aquilo foi uma coisa muito distante para mim. Falei, esse pastor tá, aquelas loucuras que ele faz no púlpito, que vai falar de política. Eu já estou em outra onda, eu já estou numa onda mais de igreja, não estou muito, e já estou um nutricionista assim, que eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Às vezes eu saía da academia 1 da manhã fazendo consulta. Então eu já estava assim pensando, era em casamento. Deslanchou bastante na carreira. Não tinha essa questão. Deslanchou a carreira. Tava... Mas aí o que aconteceu? Em 2010 ele veio. Eu fui em Brasília convidar ele, passar a agenda dele para um evento que ele ia ter aqui. Eu acho que foi um congresso de fogo que a gente fez, intitulado 2. Foi com ele, com o Paulo Marcelo, com o Iosef Akiva. A gente fez esse congresso de fogo. E aí eu fui em Brasília, no gabinete dele, para a gente fechar os detalhes. E aí ele falou, eu vou em Anápolis, lá para o congresso de fogo, nós vamos promover. Agora tem uma outra situação que eu quero te pôr. Eu quero te filiar no PSC. Aí aquilo me trouxe, eu relutei e tal, mas aí ele falou, aí eu fiz um desafio. Eu vou ser filiado no partido, no PSC, mas se você for o meu abonador e for na minha filiação em Anápolis e não me cobrar 1 centavo do cachê. O Feliciano só estendeu as mãos e falou assim, tá fechado. Aí eu tremi as bases, né? Porque ele me deu data e tudo mais. Então, em 2012, eu ainda tinha um pouco de pensamento que o político cristão, ele só podia ser político se a igreja o apoiasse. Ele só podia ser político se ele fosse um político promovido pela igreja. E a partir do desenvolvimento e do amadurecimento, eu vi que não. Eu vi que pode sim ter o político institucional, que é aquele que a instituição fala, gente, vamos fazer um representante. Escolhe ali uma pessoa e aquela pessoa ali, pelaquela instituição, é promovida para a sociedade no âmbito político. Mas também pode ter o político cristão, o cristão lá na política. Aquele que não foi promovido pela igreja, mas ele se envolveu com as causas sociais, estudou as causas sociais e tem essa paixão de mudança. E ele é um cristão, ele é um evangélico, ele pode ser de uma denominação, isso é uma vida espiritual tranquilamente. E ele pode sim ganhar a eleição, às vezes sendo aquele que é o escolhido pela instituição para apoiá-lo, como ele também pode não ser o escolhido pela instituição e pode ganhar. Por quê? Porque as pessoas vão analisar nele, no ponto final, o seu perfil como cidadão que você me oferece para ser meu representante. Qual é o conteúdo político que você tem
para ser o meu representante. E não sempre, às vezes, aquela coisa assim, tem que votar aqui no irmão, porque o irmão é da igreja. Né? Interessante o senhor falar isso, porque no Brasil criou-se muito essa cultura, principalmente quando adentrou-se essa política dentro das igrejas, porque até um certo período não se existia isso. A igreja, e o senhor pode dizer isso porque as igrejas pentecostais, assembleianas e tudo mais, elas tinham muita discriminação da questão da política dentro da própria igreja. Eles tinham essa visão, que foi o norte que o senhor deu para a gente no início, até acerca de como foi a criação. Televisão com 17 anos. E logo em seguida adentrou-se a política, ela começou pela beirinha e foi entrando, até que ela conseguiu entrar dentro da igreja. Estou falando o termo igreja, e não religião. Foi aonde começou a surgir alguns escândalos de pastores e tudo mais, que eu acredito que o senhor acompanhou também. E hoje a população brasileira meio que tem uma aversão à política. Eu digo até em termos assim, de usar altar como palanque de políticos, entende? E a pessoa muitas das vezes chega lá assim e fala, hoje nós vamos pregar aqui Salmos 15, lá no capítulo 15, no versículo 22, que é 15, 22 o candidato, entende? Existe isso dentro da igreja, existe, pastor, isso. Então, assim, isso foi tomando uma magnitude dentro do Brasil que as pessoas hoje não compreendem mais essa situação. Então, assim, separam, né? Eles não separam, porque por alguns, pelos erros de alguns, generalizou para todos, né? Eu queria que o senhor pincelasse um pouco acerca disso. O que o senhor acha? Porque, assim, eu tenho minha opinião é o seguinte, altar é para enaltecer e engrandecer o nome de Cristo. Não sou contra a política dentro da religião, desde que não use o altar como palanque. A pessoa chega, eu vou fazer, porque lá não é lugar de promessa, lá é lugar de proferir a palavra de Deus. Mas ter um representante legal, como o senhor disse, dentro da igreja hoje, principalmente dentro do parlamento, é importantíssimo. Sim. É importantíssimo, porque senão hoje a gente não teria mais aqueles valores cristãos, porque se fosse tomado na proporção que se tem hoje e fosse aprovado algumas leis, hoje estava aquela depravação total, que a gente entende de valores cristãos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco acerca disso. Então, esse posicionamento seu, ele é muito interessante, justamente para ter o esclarecimento dessa separação na mente. Precisamos pensar na política como cristão. Precisamos atuar. Isso você vê lá em Romanos 13. Paulo, ele usando do seu conhecimento de cidadão para se defender. A Bíblia colocando o justo governa, o povo se alegra. A recomendação de orar pelas autoridades. O governo de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém foi um governo político ali colocado. Daniel na Babilônia, José no Egito e assim por diante. Porém, aqui no Brasil, essa questão política começou a despertar lá na primeira eleição presidencial. Quem olhou o voto evangélico? Porque hoje há um voto hoje disputadíssimo, que é o voto evangélico. Sim. Esse voto evangélico começou com a primeira eleição do Garotinho presidente. Quando o Garotinho termina as eleições ali em terceiro lugar. Aí todo mundo vai pegar, mas que efeito foi esse? Né? Que efeito que definiu as eleições presidenciais de um lado, de outro, segundo turno, não segundo turno, e quem que é esse cara? Né? Então, quando foi descobrir o Garotinho, quando disputou a eleição presidencial, eu falo isso de estudos, uma matéria que eu tive na ciência política de democracia, estudou o voto evangélico, e o voto evangélico começou a ser estudado a partir dessa eleição do Garotinho. Despertou-se, aí foi entender as organizações e que o povo evangélico estava se organizando nas suas representações. Então a Universal, por exemplo, a Igreja Universal, ela começou isso de uma forma primária, né? Então você pega hoje a organização, ela é bem avançada e de um jeito bem organizado dentro dela ali, em que puxa a dianteira. Nas outras eleições presidenciais, esse voto veio sendo estudado
É tanto que hoje você tem na presidência, né, o Bolsonaro, que é sabedor que o voto, a eleição do Bolsonaro foi decidida o voto evangélico. Né? Então hoje você pega aí, já fazendo uma análise hoje do cenário, a primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, fazendo todo um palanque para puxar o voto evangélico. Né? Então você pega as candidaturas, as outras, Ciro, Lula, né? o Lula, o PT criando ali o seu comitê de atração de evangélicos, a linguagem de candidatos já chamando de irmão, o que antes chamava de companheiro, agora chama de irmão. Então, tudo isso são situações para poder atingir o quê? O voto que começou a enxergar que nós temos valor. Então, tem dois momentos. Isso é bom? Depende. Pode ser bom e pode ser ruim. Então, eu vejo que é um espaço que a gente ganha, que de fato nós temos o segmento e de fato nós temos isso na sociedade. Agora, isso pode ser ruim a partir do momento que isso se torna maior do que o propósito. Então, quando essa situação da eleição externa, de um movimento de sociedade, de humanidade normal, da comunidade brasileira, onde, por evangelização, a gente cresceu em números e é normal que o nosso segmento, a bancada evangélica também cresça. Isso é normal, vai crescer, porque a população evangélica está crescendo. Porém, quando isso passa a afetar o nosso culto, a nossa fé, a nossa determinação de escolha, as nossas mensagens, como você citou aí, irmãos, abra a Bíblia aí. Então, quando passa a afetar as mensagens, porque de fato acontece coisas escancaradas, de passar o mês inteiro pregando uma mensagem, uma certa mensagem que fala o nome de um certo candidato. Vamos colocar aqui o profeta fulano de tal, porque tem o nome do candidato tal, que a igreja tal apoia e assim por diante. Então, assim, são coisas que a gente já observou, que às vezes foge da situação, né? Sim. Então, vamos colocar o mais extremo, né? Aquele que não votar nesse vai para o inferno, que vota vai para o céu. Eu sei, né? de fato, então, horrendos, pastor, inclusive cortando o senhor, de pastores serem expulsos da igreja porque não apoiou o candidato da igreja, aqui em Anápolis. E devido a isso, as igrejas começam a tornar-se não igrejas, mas se tornam partidos. A placa da igreja, a denominação da igreja, que era algo para ser espiritual, está se tornando partidário. E eu queria que o senhor pincelasse um pouco acerca, porque assim, vamos dizer assim, a total liberdade que eu tenho de ser um pastor, de poder apoiar o senhor, ou poder apoiar fulano de tal, porque é da minha igreja ou não, eu não poder fazer isso, tira um pouco até a minha democracia e a minha opinião, devido àquilo ali. Porque assim, não é porque ele é pastor da minha igreja e ele é candidato que eu tenha que votar nele. Talvez eu vi coisas que não me desacreditaram da própria pessoa. Então eu tenho muito medo disso dentro da igreja, para se arraigar e deixar de ser igreja e começar a se tornar um partido político. É um assunto que justamente é aquilo. Quando o propósito da igreja passa a ter essa limitação. Então, o fator político passa a limitar o propósito da igreja. Então, é um sinal de alerta. Sim. Principalmente em que então a política ela sempre foi com muita cautela. A gente, eu que estou aí já há 20 anos e acompanho isso dentro da igreja, por ser da igreja, por ter nascido no berço evangélico, então não é aquele político que aparece de 4 anos lá e tal, não. É a minha natureza, né? Então, queira ou não, na época de eleição, eu vejo os irmãos mesmo. Sim. Então, nessas questões, a gente entende que os estatutos das igrejas, muitos deles têm lá aquela palavra apartidário. Esse apartidário é justamente atendendo legislações em que não pode se tomar partido, né?
direcionamento, esse tomar partido não pode ser confundido com direcionamento espiritual em termos que os pastores fazem em orientação às suas ovelhas, por exemplo, no exercício da cidadania do voto. Então, quando tem essa sabedoria, o pastor já não vai colocar aquela imposição. Ele vai colocar uma razão, ele vai justificar ali um direcionamento em termos de quê? De, olha, nós cristãos, nós temos esse pensamento, então, se a gente tiver esse pensamento também na escolha, nós vamos ter representantes, leis, governo justo e aquelas situações em que está lá na Bíblia. Então, se você observa uma igreja, um líder espiritual, sacerdotal, que tem essa sabedoria, ele tem muito pouco embate, porque o assunto política, ele é um assunto que traz fogo, né? Sim, ele é um assunto picante. Bem. É a mesma coisa de você estar ali com um flamenguista e um São Paulino. Você sempre vai ter o outro lado, você nunca vai ter 100%. Então, se você pegar, por exemplo, quem está nos assistindo, se tiver 5 pessoas aí, tomara que os 5 estejam gostando. Mas a probabilidade é sempre de ter um que, não estou gostando do que ele está falando. Não, e sempre vai ter aqueles, não, estou gostando. Isso é normal. Às vezes até com um pastor, às vezes você está ali, você é membro da igreja, você vai naquela igreja, mas às vezes você fala assim, esse culto eu gostei, aquele culto eu não gostei. Desde que o culto depender de você, né? Sim, não, o culto é nosso, não do pastor. Sim. Mas às vezes você fica para alto, para baixo e assim por diante. Assim também é a política. Então é um assunto muito picante. Então ela vai ter, sim, se fechar esse assunto em 4 paredes, vai sair fogo. Então o líder tem que ter muita sabedoria ao expor isso. Nós aqui em Anápolis, por exemplo, nós temos hoje uma situação muito forte, que é um sentimento do anapolino em votar em candidato de Anápolis. Isso é verdade. Nós temos hoje uma cidade de 400 mil habitantes, 300 mil eleitores e que, por exemplo, só tem um deputado federal e 3 deputados estaduais. Sim. Então, o sentimento hoje do eleitor de Anápolis, ele está se perguntando, nossa, uma creche, meu filho, a mãe está se perguntando, eu quero ir trabalhar e meu filho não foi chamado na creche. Não tem vaga. Esses tempos atrás, o déficit de vaga de creche era de 5 mil. 5 mil vagas que precisava. No mínimo, para sanar isso, são 10 creches que precisam ser construídas. Se cada creche você constrói ela, vamos colocar aqui 1 milhão. 1 milhão você constrói lá uma creche básica. Emenda parlamentar de um deputado federal, mais ou menos, são 14 milhões e meio por ano. Então, se você tem um parlamentar da cidade de Anápolis e ele tem uma emenda disponível positiva, que ele aponta onde vai, de 14,5, se no mínimo ele coloca 5 milhões destinados à creche, só aí foi 5 creches, cada uma de 1 milhão. Só aí das 5 mil vagas, 2.500 foi sanada. Então, se você tem toda uma necessidade de uma cidade como essa, nas costas de apenas um deputado federal, Goiás, dos 513 deputados federais. Do estado, né? Não é só da cidade. Então, que ele... são 513 deputados federais da Câmara Federal. Goiás tem 17. Dos 17, nós temos o segundo PIB, nós temos a segunda maior economia, né? Nós temos a terceira população. Então, Anápolis, hoje, o sentimento do anapolino é o quê? De ter de 2 a 3 federais. Esse sentimento é apenas a expressão de uma necessidade que ele sente nas políticas públicas. É a falta do posto de saúde na sua região, aí ele tem que caminhar para uma outra. Às vezes ele sente uma dificuldade, porque a outra fala, vai lá no teu bairro. Eu não posso te atender aqui porque você tem que ser atendido. Não sei. E às vezes o serviço não tem. Às vezes a creche, às vezes a praça e assim por diante. Então essas faltas
percebe que é a falta da representatividade. Isso nos leva a ter um sentimento que o irmão pode ser dentro da igreja, pode ser o frequentador do centro espírita, pode ser o cara lá do terreiro. Se ele é de Anápolis, ele está com esse sentimento. Então não vai adiantar, por exemplo, um pastor impor uma situação de estou colocando uma questão mais prática aqui, assim, de uma candidatura externa. Se o sentimento da onda está pedindo isso. É aquela situação, cara, o Bolsonaro era um cara improvável, mas o sentimento tomou conta. Foi o sentimento. Ele ganhou. Então, assim, você pega hoje aqui em Anápolis, esse é o sentimento. Então, os pastores que têm essa sabedoria estão percebendo isso. Então, qualquer situação de imposição, não, porque esse aqui, esse outro argumento vai cair naquilo que você falou. O membro vai falar, mas eu não aceito isso. Eu sou dono do meu voto. Aí ele vai sentir ferido o seu direito democrático de cidadão, de escolher. E ele vai escolher segundo a sua necessidade, onde ele paga imposto, onde ele é debitado, né, e assim por diante. Faz sentido. E, infelizmente, criou-se essa falsa, né, visão do cristão, político e tudo mais, mas a gente tem que ter essa necessidade da defesa dos direitos nossos lá também, como o senhor disse, né? Hoje a Anápolis tem um déficit muito grande de creche, não só de creche, a saúde está muito defasada. Agora, só cortando e lembrando dessa resposta que é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, mas o pastor está queimado. A corrupção, ela está em todo lugar. O que faz acontecer a corrupção? A corrupção está na pessoa. É o ser humano. É o ser humano. Não é então, na política tem o corrupto? Tem. Tem muita gente que fala. Na primeira eleição que eu concorri em 2012, os irmãos colocavam assim, nossa, meu filho, você vai se perder. Não entra pra política, não. Vai entrar pro sistema, não vai entrar pro sistema, vai se corromper. Gente. E não é assim não, pastor? Não é dessa forma. Primeiro, porque se você tem um sistema corrupto, você pode ser um médico. Você vai matar paciente para pegar comissão de funerária. A corrupção, na realidade, se você é um corrupto, você pode ser um mecânico. Você vai enganar o seu cliente falando que tem peça, que tem serviço que não existe. Um exemplo, vamos supor que você esteja lá num lugar onde, vamos supor que você está trabalhando ali com 6 pessoas, e essas 6 pessoas são de má índole, são corruptas. Como uma pessoa consegue combater essas 6? Porque o que a galera fala é que quando a pessoa se torna político, ela entra com excelentes intenções, boas intenções, só que na hora que bate aquela realidade, ela, igual eu acabei de falar aqui, o sistema vem e come ela. Só que eu acredito que quando tem várias pessoas de bens, pessoas que realmente querem fazer, consegue combater. Que é por isso que existe a bancada evangélica, a bancada cristã, vamos falar cristã. Hoje em Brasília. Mas e quando uma pessoa chega lá e vai enfrentar, um exemplo, 6? O senhor acha que não é difícil combater isso, não? Não. Sabe por quê? Porque quando você tem isso na sua essência como propósito, você leva essa missão em todas as suas ações. A sabedoria de agir é que às vezes você tem que ter o seu treinamento. Nem sempre você vai contra o Golias. Mas se o Golias começa a bravejar e desafiar e você recebe a ordem de Deus para ir, aí você, mesmo em pequena estatura, você pode ir com a ferramenta de Deus. Mas Golias sempre vão existir. Não é porque Davi matou um Golias que ele matou todos os filisteus. Ele não eliminou todos os inimigos de Israel. Então a corrupção, às vezes você elimina em um ponto, mas não significa que você vai acabar com todos os pontos. Então, você sempre tem que pensar no seu propósito de vida. Se o seu propósito de vida é ser cristão, o que é cristão?
Cristão é representar Cristo. O que é Cristo? É ser a luz do mundo. Luz vai brilhar em meio à luz? Não. Luz tem que brilhar em meio às trevas. O sal vai fazer alguma diferença no meio do sal? Não. O sal vai fazer diferença naquilo que está insosso. Vai colocar tempero naquilo que não tem tempero. Então, o cristão no parlamento, ele pode sim estar ali, às vezes vendo as coisas acontecer, e começar com uma oração dentro do seu gabinete, com uma palavra abençoadora para uma diretora de escola quando ele vai visitar. A diretora vai falar assim: nossa, eu recebi a visita do fulano de tal, foi de uma forma agressiva, foi de uma forma de oposição, de não sei o quê. Eu recebi a sua visita, parece que trouxe paz nesse ambiente. Você resolve a situação política e leva a mensagem cristã que você precisa, que é o propósito de vida. Eu tenho carregado isso. Se não for para mim manter o propósito, não adianta eu ser nutricionista, não adianta eu ser político, não adianta eu ser qualquer coisa. O que move o cristão é o propósito da vida dele. E o propósito de um cristão é Cristo. O centro da sua vida é Cristo. Então, se ele está ali no hospital, o médico, ele vai ter Cristo. Você vê muito médico cristão cantando para o paciente. Cantando. E o paciente recebendo aquilo. Você vê muito motorista de Uber cristão que sara, numa viagem, sara a vida da pessoa que está ali, às vezes deprimida, tirando a vida, vai conversando com o cara. Quando terminou a viagem, a pessoa está aliviada. O espírito mal foi embora, meu irmão. Então, assim é um político no parlamento. Você leva a sua energia. Cada um carrega a sua... Não tem essa fala? Cada um tem a sua energia. Então, o crente tem a energia de Deus. Nós temos a luz. Então, ele é ali, para ele ser corrompido, meu irmão, não precisa ser político. Você pode ser um jogador de futebol. Você pode ser qualquer vendedor. Vai ter, porque isso é a natureza adâmica. A natureza adâmica, você mata ela todos os dias. Então, todo dia, não tem uma música do Thales? Todo dia o pecado vem e me chama? Isso aí, meu irmão, você não precisa estar na política. Você é um jovem, você está passando. Vai passar a moça que vai te chamar a atenção e o teu olho vai ficar assim. Ou seja, é a natureza adâmica. Então, a natureza adâmica ela está dentro da gente todos os dias. Então, seja o poder, né? Que a política é um poder. Sim. Então, seja esse o poder, seja um poder eclesiásticos. Às vezes a pessoa é um bispo, é um pastor, é um padre, é um sacerdote. Às vezes é um grande empresário de muitas empresas. É um poder. Ele tem ali muitos funcionários às suas mãos. Como que está essa administração? O propósito de José era guardar para abençoar na seca, no período de seca. Porque Deus deu a ele uma visão. Se nós temos uma visão de uma nação brasileira sarada e curada por Deus, você tem que fazer parte desse movimento. Você não pode enxergar a política como coisa do diabo. Pelo contrário, a política é um instrumento que Deus te dá como ferramenta para você também atuar nela, cooperar com ela e fazer que ela sare outras pessoas, principalmente nações. Porque quando a política ela atua tanto no coletivo como no individual. Você pode fazer uma ação individual, mas principalmente o coletivo. Porque o coletivo você muda o individual. Eu acho o seguinte, eu acho que a igreja tinha que falar mais de política. Porque uma pergunta que eu já vou te fazer, Teles, é sobre político, né? Aparecer só em 4 anos, só em época de mandato. Mas, por exemplo, a gente também só ouve... Agora não, que graças a Deus as coisas têm mudado. Mas até quando eu era mais novo, eu só ouvia falar de política num tempo de política. Então hoje já está falando isso mais nas escolas, na faculdade, a internet está aí para todo mundo. Mas eu acredito que a igreja
ela precisava ensinar mais sobre política. Porque no colégio eu não vejo ensinando. Eu fui descobrir o que um vereador fazia, o que um deputado estadual fazia, depois de jovem já. Porque eu comecei a ter interesse em saber o que era política, porque não foi me ensinado na escola. Pode até ter sido ensinado, não lembrar, lá na 3ª série, 4ª série, mas foi muito pouco. Porque a matemática eu lembro, a português eu lembro, as matérias que eu gostava eu lembro. Então eu acho que a igreja, como a força que a igreja tem, principalmente na cidade de Anápolis, eu acredito que a igreja, ela tinha que falar mais sim sobre política, essas palavras que o senhor falou aí, de colocar pessoas lá dentro da política com boa índole, pessoas com a essência de Cristo, para chegar lá e ser luz. E eu acho que a igreja, ela fala pouco de política, porque ela tem muito esse medo de falar da política e começar a taxar como partidário, e não como uma instituição religiosa que é para trazer o bem à sociedade, é para trazer o bem àquela pessoa que está ali dentro. Então, eu acredito que a igreja ela deve, sim, falar sobre política, mas com moderação, e não falar só quando foi em ano de política. Igual, esse ano toda a igreja está falando de política, porque o pessoal está com medo do PT voltar. Porque se voltar, tá as propostas aí. Qualquer um pode jogar na internet e ver quais são as propostas. Mas por que não falar da política todo ano, sempre? Por que não na escola dominical, que hoje, nas assembleias, todo domingo tem as assembleias? Por que não, quando cita lá o governo de Davi, por exemplo, por que não faz o contexto com a política agora? Juízes, quando o pessoal começou a pedir para que tivesse juízes para colocar a ordem ali naquela época, por que não trazer isso para cá? Porque todo mundo enxerga a política hoje, tem mudado isso, eu vejo essa mudança, mas tem enxergado a política na igreja dessa forma. Não vamos falar porque o pessoal vai julgar. Cara, tem que falar, porque eu vou na igreja é para me reconciliar com Deus, para me aprender. E por que não aprender também a política lá dentro, a escolher as pessoas certas? Porque o pessoal tá só preocupado com o presidente. Cara, mas os deputados... guerra partidária aí, né? Os deputados, cara, eles fazem as leis, eles que os senadores... Então, o presidente, ainda mais agora com o STF, né, que não vamos entrar nesse assunto, mas o presidente, ele tem um poder, mas ele depende dos judiciários, dos 3 poderes. E o pessoal só foca em presidente. E tá esquecendo do vereador de sua cidade, deputado estadual do seu estado, deputado federal do seu estado. Principalmente esse ano, né, que é ano de eleições, então você tem aí a escolha de um presidente, um senador. Esse ano não são 2 senadores, são um senador, é um senador, o governador, deputado federal e deputado estadual. Então, queira ou não, muita gente vai precisar da colinha, né? Sim. Porque são muitos números. E hoje o povo só sabe, você pergunta, voto é só de presidente, você não vê ninguém falando dos outros cargos. E você vê justamente a discussão muito em cima da polarização que se criou no país. Sendo que o Congresso Nacional, formado ali pelo Senado e pela Câmara Federal, onde você tem 81 senadores de cá, 513 de cá, eles é que fazem a primeira votação, segunda votação, passa para o Senado, até chegar à sanção do presidente, que pode ter veto derrubado ou não pelo Congresso. Então, um dos papéis fundamentais aqui desse Congresso, principalmente aqui do deputado federal, é o quê? Fazer com que toda essa matéria de lei, e para essa lei, um deputado apresenta uma lei, ele vai, esse projeto de lei, caminhar nas comissões. E essa discussão nas comissões se torna muito importante, porque é feita por parlamentares. E às vezes eles abrem isso aí para uma audiência pública. Então tem projeto que dura lá 6 anos, 10 anos, que vem discutindo. Por quê? Porque as discussões, o Brasil já, se você pega norte, sul, centro-oeste, você vê países dentro do Brasil. Principalmente o sul, né? É muito diferente uma região de outra. Então você pensa que tudo aquilo ali se encontra em Brasília. Então todo mundo ali quer pegar um pedaço, não, mas aqui a minha cidade tem praia, então eu preciso
né? Cada um com a sua A causa, outra, né? cada um com a sua causa. Uhum. Então, nesse modelo, é que você vê as discussões nas comissões, de uma forma rodando. Então, fora isso, o orçamento também é votado pelos deputados. Então, quanto que o governo pode gastar? É os deputados que vai colocar. Onde o governo vai gastar? É os deputados que vão estar colocando isso. Então, essa política pública que o governo está apresentando, ela vai ser aprovada? O auxílio emergencial pode se estender até que meio? Então, essa discussão. Então, o Brasil está esquecendo que quem faz essa discussão é aqui. Quem deixa governar ou não é aqui. Né? Então, hoje nós temos uma discussão muito acalorada da questão do judiciário. Né? Se o judiciário, você vota no presidente, que é o poder executivo, você vota nos deputados, que é os legislativos, e você não vota nos ministros do STF. Então, há toda uma discussão que, em outro momento, com mais tempo, pode se abrir. Mas um dos papéis fundamentais aqui, a regulação do executivo, está aqui. E do STF, está do outro lado, que é dos senadores. Então, qual é o senador que você está colocando? Se ele tiver rabo preso aqui com a terceira instância, então vai ser uma pessoa que vai ser manipulada. Então, é justamente esse perfil que você precisa colocar. Como é representativo, então você tem dentro dessa casa os que representam Goiás e os que representam as regiões, o entorno ali e assim por diante. Então, aqui é representatividade, é segmentos. Então, com certeza, é por isso que hoje o segmento evangélico tem as suas representatividades e tem até a causa animal, né, que no passado a gente teve aqui em Anápolis, por exemplo, um vereador, na época colocou uma causa, foi linchado na Câmara, o José Lopes, né? Não sei se vocês lembram, o José Lopes, quando apresentou uma causa animal, na época, isso é histórico, ele foi linchado. Hoje nós temos 2 vereadoras com essa causa, com essa bandeira, e que hoje, quem é que não defende isso? Né? Eu mesmo já criei 8 cachorros. Né? Eu vou falar pra você, tem lei aí que você batendo em cachorro aí é pior do que você bater em gente. bater em gente. Então, mas, assim, é interessante o senhor falar da questão da Câmara cachorro de Vereadores. Já não pode. Vamos partir para o nosso lado. Câmara de Vereadores, Prefeitura, o senhor atuou lá. Porque hoje a bancada cristã é grande na Câmara de Vereadores de Anápolis, né? Mas o que mudou, eu digo em termos de corrupção de Anápolis, que a Prefeitura de Anápolis vem se arrastando ao longo de alguns anos, no emaranhado, um novelo de corrupção que é grande. Uma das corrupções mais visíveis que a gente tem dentro de Anápolis hoje é o sarcófago, né, que virou a Cracolândia de Anápolis, que já se arrasta ao longo de alguns anos aí, que ninguém toma uma decisão do que vai ser feito ou não vai ser feito. Porque eu me recordo que já tem mais de um ano que colocou a placa de reforma e até hoje não resolveram nada lá. E a maioria dos vereadores de Anápolis são cristãos, se denominam cristãos, e alguns pastores. O que mudou? O que o senhor acha que mudou com essa inserção de vereadores cristãos dentro da Câmara de Vereadores de Anápolis? Olha, sobre a atual gestão, aí eu vou até colocar aqui, chame os atuais vereadores, que eles respondem, não vou responder por eles. Mas o que eu observo essa situação? Hoje, se você, por exemplo, observa as questões de corrupção, se você hoje tem, por exemplo, citado, isso aqui é uma corrupção. A corrupção é o quê? Onde que está essa corrupção? É a omissão? Então existe, além da Câmara de Vereadores, um poder que é independente, que pode sim também ouvir o cidadão e levar à investigação dessa corrupção. Por exemplo, que é o Ministério Público. Então, pode-se usar disso. Então, às vezes as pessoas colocam a situação, tá certo, o prédio da Câmara foi corrupção. Até que ponto? Como que se coloca? Como que se deu isso? Quem são os autores? As pessoas, sabe o que aconteceu? Por que a empresa parou?
ela pediu um aditivo, não teve esse aditivo, parou, e aí, no processo público, hoje, pela 8666, que é a lei das licitações, é um emaranhado de recorre, não recorre, abre nova licitação e tudo com prazos a se cumprir e a não se cumprir. Então, só estou dando esse exemplo, por quê? Porque, beleza, existe corrupção. Onde? Qual é? Então vamos atrás. Vamos mostrar ela. Para quem? Para o cidadão? Para o Ministério Público? Para os vereadores? Então a gente precisa visualizar e apontar. Apontar com a abertura, porque hoje nós temos vários instrumentos que nos dão essa transparência. Por exemplo, um deles é o portal de transparência. Então, o preço dos contratos está lá no Diário Oficial. Então, vamos questionar o preço de contrato. Se você abre o Diário Oficial, você sabe o valor do contrato com um prestador de serviço. Então, toda essa situação hoje está muito fácil, muito transparente mesmo, de poder apontar e buscar ela. Tá? Então, eu acredito que o cristão, dentro de um legislativo, como você citou, Câmara de Vereadores, justamente você vai ter uma política voltada mais para os interesses judaico-cristão de se fazer, aquela que baseou a América, né? Aquela que se baseou a Europa. Então, se você tem uma Câmara com mais cristãos, com certeza você vai ver nas suas votações uma tendência judaico-cristão dominando ali. Pode definir o estudo da ideologia de gênero na cartilha dentro da escola municipal. Se for para a Câmara, meu irmão, e se tiver maioria cristã, pau neles. Não vai ser aprovado. Vamos abrir a discussão aqui do aborto. Se tiver uma maioria cristã, é voto democrático. A maioria vence. Somos 23, por exemplo, são 23 vereadores a Câmara de Anápolis. Justamente para não dar empate. 23 é 12 contra 11. Né? Ficou 11-11. Voto do presidente define. Como já teve ali. 11-11. O presidente, que sempre, às vezes, fica fora, ele tem esse direito. Ele votou definindo. Então, essa situação de ter mais cristãos, justamente, eu acho que vai trabalhar uma certa ideologia de política. E, com certeza, agora, eliminar, às vezes, alguma situação que deve ter sistema público, você trabalha com mais de 4.000 funcionários. Então, às vezes, tem a gasolina do carro que o prefeito não está vendo. Então, às vezes, está ali uma terra sendo retirada e que precisa. O cidadão hoje é um fiscal público. Né? Então, não somente um vereador, mas com certeza, hoje é interessante o cidadão saber. Se você hoje pergunta, 4 anos atrás, em 2018, quem você votou para deputado federal? A pessoa vai ficar assim, cara, tem uns que respondem na lata. Eu peguei o papelzinho no chão e fui lá na escola e votei. Infelizmente, já Por quê? Se a pessoa não lembra o político que ele votou nas eleições, você acha que ele está olhando as ações daquele político? E hoje é interessante a pessoa saber que é muito fácil. Por exemplo, hoje nós temos a internet. Você deve estar aí nos assistindo sentado, deitado, e está nos assistindo um parlamentar sendo sabatinado aqui e abrindo a sua proposta e o seu perfil, o que pensa e o que não. Se todos fizessem isso. Né? Então, são essas situações, mas eu sei que todos não vão fazer, porque tem uns que fogem.
Sim. Tem uns que não aceitam, tem uns que correm. Então, essas situações por trás, hoje, é muito fácil de detectar. É só querer. A questão da corrupção, ela é um rastro. Então, hoje o Brasil passou por várias descobertas nesses últimos anos, de um sistema maior sendo desmontado, né? Então, você vem aí a descoberta do mensalão. Começou com o mensalinho, a descoberta do mensalão, e aí vem a Lava Jato. Então, toda essa situação, ela foi sendo, e vai sendo desmontada. Sim. Isso foi dando ferramentas, né? Então, acredito que a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, tudo isso tem muitas ferramentas para a gente ir destronando essas situações. Sim. Às vezes é uma obra que está ali precisando de ser ativada. E por que não é ativada? Até porque lá está passando de uma ordem de segurança pública, né, pastor? Porque lá eu trabalho hoje com mendigo, né? Eu trabalho numa instituição de Anápolis que é respeitada nessa questão de resgate de moradores de rua, de usuários de drogas. E essa semana, ou semana retrasada, eu vi uma solução que eu não achei viável. O que aconteceu? Foram lá e desceram a mamona na rapaziada e botou para correr. Então hoje o senhor anda no centro da cidade. Sentou a mamona na rapaziada. Então hoje o senhor anda na cidade, estava comentando com a minha esposa, está parecendo assim, ó, Zumbilândia, porque eles começaram a usar e andando, para não ficar parado num lugar só. Então tá uma loucura. Eu mencionei a questão lá da Cracolândia de Anápolis nesse sentido. Eles estão tratando da mesma forma que está sendo tratado em São Paulo. Vai lá, bate, bota para correr para o outro lado, mas a situação não muda, entende? A situação... Olha, você é um profundo conhecedor por trabalhar com essa situação de moradores de rua. Você sabe que isso não é fácil. As pessoas hoje que estão na rua, isso é uma política pública social. E aí vai fazer, sim, muita diferença. Quanto mais cristão e quanto mais conhecedor do papel da igreja um político no governo tiver, mais parceria, apoio às instituições que as igrejas hoje criaram, que às vezes umas já são desvinculadas da igreja, mas ela nasceu lá na igreja, com irmãos da igreja, às vezes com pastores da igreja, e estão hoje já mais independentes. Essa semana nós visitamos uma instituição aqui em Anápolis, também que recebe isso, e a gente viu essa carência de infraestrutura, de apoio, e aí, meu irmão, eu chamo a atenção novamente. Um parlamentar, um deputado federal hoje tem 14 milhões e meio a média de emenda por ano. Emendas como essas, elas são utilizadas, podem ser utilizadas em instituições dessas. Basta o cristão político lá, sendo eleito, que for, ele ter isso e valorizar. Porque você sabe, tem gente que pensa que igreja é para roubar dinheiro dos outros. O pastor é o quê? Ilícito, pastor, né? É um ladrão de dízimo. As pessoas, não é. Você tem que entender o propósito. Só entende quem vive. Isso é verdade. Então, a igreja, a pessoa chega caída, sai levantada, meu irmão. A pessoa encontra uma instituição dessa, começa a cantar, começa a orar. A pessoa, ela de um viciado de droga, ela sai um pastor. Sim. Ela sai recuperada, ela sai um farmacêutico, ela sai um médico. Então, justamente, eu acredito muito no poder transformador que as instituições e, como parlamentar, nós temos que estender as mãos a estas instituições. Não precisa criar. O governo não precisa nem criar mais. Basta ele valorizar as que hoje tem. Se ele valorizar as que hoje tem, valorizar é destinando mesmo. Investir. Investindo, colocando os profissionais bancados ali pelas estruturas que hoje igrejas dão, que as instituições mesmo voluntariamente criaram. Você vai ver que muitos desses zumbis aí que andam aí, meu irmão, é fenômeno. Vai ser mudança total. Porque mudar a mente dessas pessoas
não é na paulada, não é lá no chicote. Isso Dória quis fazer em São Paulo e não deu certo. Não deu. E não vai dar em lugar nenhum. Isso é um estudo, isso precisa de técnica, isso precisa, e eu creio que a força das instituições religiosas é um braço que o governo está perdendo tempo. Nesse ponto pastor, nesse ponto é. Porque assim, quando se trata de cristianismo, eu digo, na vertente da política, é olhar com amor para essas pessoas. Porque a política comum olha para eles como uma pessoa que não vota, então para eles tanto faz. Então assim, é uma pessoa que está sujeita à rua, não vai acreditar em nenhum voto, não tem a questão. Eu vejo muita política olhando para eles dessa forma, e não olha como a gente tem que olhar para uma pessoa, com o amor de Cristo, genuíno de Cristo, da situação de mudança. E o que o senhor falou é bem relevante, entende? Porque se há mais investimentos da própria política, instituições que já existem hoje, já tem uma trajetória, e muitas até fecham por falta de incentivo. Porque muitas dessas instituições são mantidas pela igreja, são mantidas por instituições religiosas. E muitas das vezes a instituição religiosa não dá conta de manter, e ela tem que fechar. Então, assim, se tem mais um plano de incentivo baseado nisso para melhoria da própria instituição, porque tem institucional que está precária, pastor. Institucional, o senhor vai assim, dar até vergonha de falar que lá acolhe alguém, porque é degradante. Mas tem instituições também que, assim, são lindas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado acerca de o não investimento nessas pessoas, porque, assim, como o senhor disse, futuramente pode ser um pastor aí que vai dar o seu testemunho de onde ele saiu e como ele saiu e incentivo de quem ele saiu, né? Que a transformação do ser humano, a gente tem que acreditar na transformação do ser humano. Pastor, a gente vai encerrar aqui, já deu o nosso tempo. Nossa, eu tô falando. Felipe fazer a pergunta final pro senhor. É porque eu tô tossindo muito. Não, é porque acabou mesmo. A gente tem um limite de horário aqui, de tempo, senão nós viraria a noite aqui, porque é um assunto muito gostoso. Olha que eu tomei muito remédio, muito mel, muito preparando pro podcast. Gente, minha esposa mesmo, ela fez um coquetel lá, os meninos aqui sabem. Eu fui em casa umas 3 vezes por dia só para não furar essa regra. Amém. Mas eu acho que tá falhando. Pessoal, então para quem quer conhecer um pouco mais do Teles Júnior, segue nas redes sociais aí, vocês vão ver um pouco do trabalho dele. Hoje ele é candidato, né, a deputado federal pela nossa cidade de Anápolis. A gente não está fazendo propaganda política, apenas apresentando o convidado, em respeito a ele, mostrando que as intenções dele. Então, se você conhecer um pouco dele aqui, ouvir o que ele falou, vai lá na rede social, @TelesJúnior, né, oficial, dá uma olhada lá. @TelesJR oficial. Esse é o Instagram. Então, tire suas conclusões. E o bate-papo de hoje foi para trazer isso para vocês. A importância da igreja dentro da política. Então, mais uma vez eu vou falar. Eu acredito sim que a igreja ela precisa sim falar sobre política. E nós, como cristãos, como membros de um corpo da igreja, precisamos conversar com essas pessoas para que a gente saiba quem a gente votou na eleição passada, qual deputado foi, qual vereador foi, qual governador, qual prefeito, para que a gente somente não chegue um cara aqui e joga essa data para cima dele. Ah, cara, por que tá assim, assado? Ele poderia também, uma pessoa poderia chegar e falar assim, rapaz, foi porque você votou errado. Só que assim, por trás disso existe algo muito maior que simplesmente o voto errado. Talvez a gente não foi ensinado da maneira certa. Então, Teles, obrigado por ter vindo aqui. E eu deixo uma pergunta que a gente sempre gosta de falar para os nossos convidados aqui. Teles Júnior, qual que é a sua inspiração hoje? Olha, eu posso dizer que eu tenho hoje o pastor Marco Feliciano. Ele continua sendo uma pessoa... Ele tem todos os seus defeitos, mas para mim é uma pessoa que superou muitas coisas nesse país, principalmente na política, e ele conseguiu enfrentar um sistema ali dentro, aquela parte daquele enfrentamento ali, ele continua sendo uma inspiração para muitas pessoas jovens e para mim. Amém. Entendi. Pastor, candidato, nosso amigo Teles Júnior, candidato de Anápolis, quero te agradecer por tirar esse tempo para estar conosco. Que Deus possa te abençoar nessa caminhada, te iluminar, que as pessoas possam ver em você, além de um candidato, a presença do Espírito Santo de Deus,
porque você é um representante cristão e nós somos cristãos, esse é um canal cristão. Que as pessoas possam ver em você essa transparência que você trouxe aqui para nós hoje. E o meu desejo é que você alcance esse objetivo, que nos represente com excelência na Câmara de Deputados e que faça prevalecer jus o título de um candidato e depois um deputado cristão, e que você possa ser usado por Deus. E que Deus te proteja nessa caminhada, que ilumine, que retire tudo que for de mal contrário à sua vida, à vida de sua esposa, das pessoas que trabalham com você. Segue firme, nós somos seu amigo. Obrigado. Você é conhecido, você é de casa. Nada mais justo, né, que trazer o Teles aqui para estar conosco. Quero deixar um negócio registrado aqui. Caso venha se concretar esse projeto de sua vida, deputado, quero saber se nesses próximos 4 anos aí vai voltar aqui como parlamentar. Sendo convidado, né? Tá registrado aqui, ó. Vamos escutar a resposta dele. É interessante isso, porque tem irmão que a puxadinha de orelha aí. Tem gente que vira assim, Teles, você sumiu. Meu irmão, mas eu não fui convidado mais. Deixar aqui o convite. Sendo convidado, queremos o senhor aqui sempre conosco. Deus abençoe a vida do senhor. Deus abençoe quem está nos vendo, nos acompanhando. Que Deus possa abençoar a sua vida, transformar a sua vida, a sua família. Que esse canal seja um canal de bênçãos para você também. Deus abençoe, até a próxima. E não esqueça, se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilha, que essa informação tem que chegar ao pessoal. Então, gente, muito obrigado. Fica para a próxima. Até mais. Teles. Tchau. Até mais. Deus abençoe.